Bem, eu saúdo a todos com a paz e o fruto do Espírito Santo todo, em todos os pensamentos, para que todas as ações e reações sejam agradáveis a Deus e a quem se aproximar de você. Muito bem, eu quero falar hoje sobre o vaso de barro, né? Existe na Bíblia outros 3 vasos, além do de barro, e nós vamos ver isso hoje. Eu, muitos anos da minha vida, sempre ouvi falar que eu sou vaso de barro e que eu tenho que ser quebrado todo dia, toda semana, todo mês, todo ano todo. E isso não é bem completo, isso está muito incompleto. Essa mensagem ela é direcionada. Nós vamos ver lá em Jeremias 18 que Deus fala, chama Jeremias até o oleiro, ele leva Jeremias até o oleiro, Jeremias vê o oleiro quebrando o vaso, e Deus diz para ele, eu quero fazer isso com o povo de Israel. Por que ele chama o povo de Israel de vaso de barro, vasos de barro? Porque me abandonaram, se esqueceram de mim. Então, o vaso de barro, depois eu aconselho, você precisa ler Jeremias 18, para entender em detalhes que Deus está falando isso para o povo dele. Vocês são vasos de barro, vocês me abandonaram, vocês se esqueceram de mim. Então, o vaso de barro está bem configurado ali. Então, será que só existe o vaso de barro? Parece que sim, porque ficaram só nessa pregação do vaso de barro, você é vaso de barro, você tem que ser quebrado pelo oleiro. A vida inteira você é quebrado toda semana? Bem, aí a gente vai a 2 Timóteo 2, versículos 20 e 21. Eu já abri aqui a Bíblia, vou ler apenas esses 2 versículos para mostrar a vocês que após a vinda de Jesus, né, como Salvador do mundo, trouxe o Evangelho, trouxe a nova aliança, o novo modelo de vida, aí mais 3 vasos são apresentados por Jesus a Paulo. Paulo escreve a Timóteo, que era um pastor novo, sendo orientado por ele, um pastor mais antigo, muito mais experiente. Ele escreve para Timóteo, vira uma carta, vira livro da Bíblia e veio para nós, há 2000 anos aproximadamente. Então, aqui diz assim, 2 Timóteo 2, versículos 20 e 21, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Ok? Está falando em mais 3 tipos de vasos, 3 tipos de vasos. Lá de Jeremias 18 a gente conhecia o vaso de barro. Essa passagem está acrescentando o vaso de madeira, o vaso de prata e o vaso de ouro. Então, vamos exemplificar hoje, no século 21, o que é um vaso de barro. Vaso de barro, né? Conforme lá em Jeremias 18, é alguém que esqueceu de Deus, alguém que não quer saber dele. Abandonou a Deus e as coisas de Deus, abandonou a igreja, abandonou tudo. E aí você chama uma pessoa dessa que abandonou a Deus, você convida para vir à igreja, você convida para ir a um culto, né? Pode ser até na sua casa, e a pessoa, como renegou a Deus, ela não quer saber de Deus, ela fica anos e anos e anos, você a chama para muitas coisas, ela não aparece nunca. Um belo dia você está na igreja e ela entra. E você diz assim, glórias a Deus. Que é isso? Aleluia, Senhor. Ela veio. E essa pessoa senta do teu lado, assiste o culto, ouve a palavra, começa a raciocinar na palavra, começa a meditar no que está sendo dito. Essa palavra tem poder, entra nos ouvidos, vai até a mente e na hora do apelo a pessoa levanta a mão. Aqui, ó. Ela levanta a mão e aceita Jesus. Nesse momento, houve uma quebra do mundanismo. Isso é que é quebrar o vaso. O vaso que entrou
mundano na igreja, ele levanta a mão para o evangelho e aí ele fica dividido. E ele sai dividido da igreja. Ele ora vai estar no mundo, ora vai estar com a palavra aberta. E assim vai ser a vida dele. Ele não é mais um vaso de barro. Vaso de barro, ele só quer saber do mundo. O mundanismo está 100% na cabeça dele, no cérebro, na mente, no raciocínio. Agora o vaso de barro já está dividido. Ora está no mundo, ora está na palavra. E fica essa divisão, fica essa luta interior. Muito bem, e quando é que ele... Tanto o vaso de barro como o de madeira são vasos de desonra. Mas o de madeira já espiritualmente está bem melhor do que o vaso de barro. Como é que o cara vira vaso de prata quando ele renuncia ao mundo? Quando ele entende que o amor que vem do mundo é falso, não é duradouro. A alegria que vem do mundo é passageira, é movida à base de álcool, é movida à base de humorismo. Acabou o álcool, acabou o humorismo, acabou a alegria. E a paz é ilusória. A paz no mundo não existe, só na teoria. Na prática não existe. Então ele percebe essas coisas ao longo do tempo, vai conhecendo a palavra, vai entendendo a palavra, vai discernindo a palavra, vai separando o bom do mal, o certo do errado. Chega um dia que ele entende, eu não quero mais o mundo. Ele renuncia ao mundo. Então, diante de Deus, ele virou um vaso de prata, já passou a ser vaso de honra. E aí eu pergunto a vocês, levo vocês ao raciocínio, e como é que ele vai virar um vaso de ouro diante do Senhor? Quando ele renuncia o ego dele. Porque o vaso de prata é um vaso de honra, faz tudo certo, mas ele faz segundo a vontade dele, segundo o ego dele, segundo o que ele decide. Ele olha a palavra, ele estuda, ele entende, discerne e ele decide, vai ser assim e pronto. Isso é o vaso de prata. Ele é um vaso de honra, ele está salvo, mas ele ainda pode ser um vaso de ouro. E o vaso de ouro é quando ele renuncia o seu ego. E isso tem o exemplo de Paulo. Paulo disse, olha, não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Oh, glória! Esse é o momento em que você se discernir isso e se falar isso sinceramente, de verdade, para Deus ouvir, e Deus sabe se é verdade, e se for verdade, você virou um vaso de ouro diante dele. Amém? Então, pregam muito que nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro, todos nós, materialmente falando. Esse corpo nosso é feito de barro. E um dia ele voltará ao pó. Isso é uma coisa. O que eu estou falando é espiritual. Vaso de barro espiritual não quer saber de Deus. Vaso de madeira já quer saber do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Fica trocando, né? Figurinha com isso. O vaso de prata renuncia ao mundo. O vaso de ouro renuncia o ego. Se entrega. Senhor, és tu que manda em mim. É tu, Senhor, que dirige a minha vida de hoje em diante. Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo aos teus pensamentos, aos teus ensinamentos. São melhores e maiores do que os meus. Então eu me rendo, Senhor. Glórias ao teu nome. E eu desejo que vocês tenham entendido essa palavra e que vocês agora tenham um caminho. Se você é um vaso de madeira, está na hora de você discernir essa palavra e querer ser diante de Deus um vaso de prata e ainda mais um vaso de ouro. Vaso de honra, útil a toda a obra de Deus aqui na terra. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo habita dentro de você. 1 Coríntios 3,16. Ele nos ajuda muito a chegarmos a vaso de ouro. Amém? Fruto do Espírito Santo sempre. Glórias a Deus. Amém.